nos propomos a fazer, aqui, se os irmãos depois quiserem ver, venham, fazer uma comunhão em oração uns pelos outros. Não só nos cultos de oração dia de terça-feira, porque os cultos de oração dia de terça-feira já é uma coisa que tem na igreja, mas é bom que eu e você orem uns pelos outros na nossa casa. Quando eu vou orar de manhã, que o normal é nós orarmos de manhã, a primeira pessoa que eu vou colocar é você. Amém? E você vai colocar a mim. Amém? Oi, teve dois amém. Então a gente se propôs a fazer eu botei amigo, mas não é nem amigo, é o irmão de oração. Então, se você deseja participar desse trabalho, desse propósito que não é meu, não é da pastora, não é do pastor que nem está sabendo, acho que está porque talvez ela tenha dito, mas é de Deus. Já está mais ou menos com um mês que ele me incomoda, que a igreja precisa orar. Você acha que precisa? Você acha que a igreja está precisando de oração? Sim, muito, mas é muito mesmo. Olha aí para o seu lado e lembre de um irmão que é acostumado a estar na igreja e hoje ele não está. Você sabia que ele não está na igreja porque faltou as forças espirituais? Então, quando eu oro por um irmão, eu estou dando uma injeção de ânimo. Eu estou pedindo para Deus fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, nós tivemos esse propósito e de 3 em 3 meses a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquele dia com o jovem. É uma pequena confraternização onde cada um de nós vamos contribuir para essa contribuição e cada um vai trazer um suco, alguma coisa que seja, e um bombonzinho para o seu irmão que você tirou, o irmão de oração. Não precisa se preocupar com o presente. O maior presente é a oração. Amém? Então meu filho, por favor. Então você que interessa, a Esther vai passar aí com os nomes e você vai tirar o seu amigo. E quem me tirar, por favor, ore por mim. Tem uma pessoa aqui que está desejando tanto me tirar, que quem sabe se não é ele que vai me tirar, que ele já fez a primeira cartinha. Aqui é o lugar de colocar a cartinha para o seu amigo. Não precisa botar o seu nome. E não esqueça que é um amigo de oração secreto. Você só vai revelar daqui a 3 meses. Mas você procura se informar como é que ele está. Ele está precisando de alguma coisa? E também não se envergonhe de dizer quando alguém perguntar, que muita gente vai perguntar. Até quem não é o seu irmão vai perguntar, que é para não dar luz que é a ele que é o seu irmão. Então diga, não, eu estou precisando para isso, estou precisando para o emprego, estou precisando para a saúde, que a gente vai orar. Amém? Então tire e mande as cartinhas aqui. Antes que eu esqueça, quando você está tirando, você viu aquela caixa bem grande lá fora? Nós também tivemos um propósito de voltar às cestas básicas. Já está bem começada lá, viu? Então, quem sentir no coração de trazer, não se preocupe se vai ser uma feira de R$100, de R$200, de 300. Se você tem, eu diga, leve, traga. Mas se for 1 quilo, também traga. O importante é que você contribua. E no dia que o irmão que tiver necessidade de receber, você dê glória a Deus, porque você fez parte disso.
Amém, amados? Então está lá, vamos começar a partir de hoje para nós entregar pelo menos, vamos ver, eu profetizar, umas 5 cestas básicas no dia da ceia. E aí depois a gente continua. E isso seria bom que a gente entregasse no dia das ceia. Também não vai ser qualquer pessoa que vai receber e nem qualquer pessoa que vai entregar. Nós vamos pesquisar quem é que está precisando e vamos entregar aqui para todo mundo saber que a gente está usando o que a gente está arrecadando para alguém. Porque quem recebeu, não sei. Aí quem dá vai desanimando de dar, porque não sabe para onde foi. Então vamos fazer tudo às claras, que é para todo mundo saber como é que funciona. Tudo nosso é às claras e sem ser por força nem por violência. Amém? Tem aviso de alguma coisa especial, pastora? Vem dizer aqui que eu escuto aí. Tem reunião dos homens na casa do Carlos, 7 horas, sábado. Pronto, no próximo sábado, reunião lá na casa do irmão Carlos Luiz. É um culto, não é uma reunião, é um culto. É até bom a pastora ter falado isso aí, para nós acabar com esse negócio de reunião. Reunião é uma coisa qualquer, é um culto com louvor, com adoração, com tudo que tem direito. Então vai ser no próximo sábado lá no irmão Carlos Luiz. Eu vou logo avisar para os irmãos que eu não vou estar aqui, porque eu vou viajar, se Deus quiser. Não, eu estou precisando de descansar e vou ver a minha família. Então, e terça-feira, vem dizer aqui, por favor. Terça-feira, que hora? O que é que tem aqui terça-feira? Culto de oração, 7h30. Vem orar uns pelos outros, que isso é muito importante. Você quer falar, pastor? Boa noite, graça e paz, amados. Então, sábado é reunião para os homens. Então, é só para os homens, não é culto, tá? Então, é reunião do departamento dos soldados de Cristo. Então, é para quem, pastora? Para todos os homens da igreja. O que nós estamos fazendo, né? Queremos o quê? Eles vão reunir para determinar alguns projetos para esse ano. Então, você é homem da igreja, você faz parte da igreja, o pastor tem pregado, eu também tenho pregado lá no Riacho, preguei hoje. Tive que pregar, a irmã disse que eu ia pregar hoje, que Deus ia me usar. Aí eu disse assim, não, quem vai pregar é o pastor. Pois é, o pastor não foi, então eu preguei. Não tem como. Então, assim, você é homem da igreja, vá para a reunião, sabe? Apoio. Amado, só quem está na frente de um departamento, na frente de uma igreja, na frente de pessoas, sabe o quanto é importante esse apoio. Nós temos aqui na igreja uma reunião, um culto, uma vez por mês dos departamentos. Tem lugares que os departamentos têm culto toda semana. Nós temos uma vez por mês. Então eu quero fazer até um apelo aos irmãos, né? Nós estamos começando o ano, né? Queremos fazer a obra de Deus. Vença o desânimo, vença a preguiça, vença o diabo, seja o que for que esteja lhe prendendo. Estou falando isso pelo Espírito de Deus. Se você se zangar, é com Deus que você vai se zangar, não é comigo não. Eu nem ia falar hoje, mas como veio esse recado, o presbítero não está aqui, os nossos presbíteros estão em casa porque eles estão doentes. Então eles estão gripados. Quando nós formos encerrar o culto, nós vamos orar. O pastor também não está, porque ontem pela madrugada ele teve uma crise muito forte mesmo. E olha que eu sei o que é crise de rim que ele tem. E se eu disser que a que ele teve ontem é muito forte, é porque ele chegou quase a morrer.
de dor. Você nunca sabe o que é ter uma dor tão grande, a quase morreu. Eu já sei quando eu tive um tumor na cabeça, eu sei o que é dor. Então, quando a gente não tem uma dor, quando a gente não tem uma responsabilidade, quando a gente não tem algo, às vezes fica muito difícil a gente se colocar no lugar do que tem. Então, eles não estão aqui hoje, tanto o pastor como o presbítero. Os outros eu não sei, eu sei do que sei, né? Por conta de enfermidade, nós vamos orar e eles serão curados em nome de Jesus. Então, nós já temos, eu digo isso como pastores, eu sou pastora. Nós não estamos aqui para viver uma ilusão de evangelho, não. Está difícil, amado. Está muito difícil. Está muito pesado. Fazer a obra de Deus para mim, e eu tenho certeza que para o pastor também, nunca foi um fardo, nunca será um fardo. Nunca. É uma bênção. Mas é quando a gente tem quem apoie, que leve a carga uns dos outros. A irmã Diaconisa, você que é mulher que está aqui, vou lhe dizer isso. Essa mulher é uma mulher de Deus. Porque por muito menos eu já vi gente desistir. Ela não desiste. Ela mantém firme. Não importa quem fale, quem diga, quem faça. Aí me chamam de babona porque eu defendo, mas porque eu conheço. Quando você conhece as lutas das pessoas, fica mais fácil você amar, ajudar, levar a carga. Quem não conhece, fica só de fora sentado sem fazer nada, é mais fácil julgar. Mas quem está no meio, está ali com você, lhe ajudando, tentando. Então vamos nos envolver. Não adianta a gente como igreja ficar apontando: a igreja está desanimada, a igreja está fria, a igreja tem pouca gente. Mas por que tem? A gente tem que puxar isso para a gente. O que eu estou fazendo para que a igreja seja assim ou não seja assim? Se eu identifico algo que está faltando na igreja, então eu vou lá e coloco, porque se eu colocar vai faltar um pouquinho menos. Eu estou dizendo isso porque o ano passado, para os departamentos, foi um ano muito sofrido. Por quê, pastora? Porque os seus líderes foram abandonados, com exceção, e eu parabenizo o departamento das mulheres. Geralmente é ativo, mas ainda assim a gente enfrentou dificuldades. Então você é membro dessa igreja mesmo ou você é só visitante? Você está aqui para criar raízes ou você está só de passagem ou nem sabe o que está fazendo aqui? Você é diácono dessa igreja, seja diácono dessa igreja. Você é membro dessa igreja, seja. Porque diante de todas as dificuldades, nós temos uma liderança nessa igreja que funciona. Você chega, a igreja está aberta. Você chega, a igreja está limpa. Então vamos ser igreja, porque não adianta a gente pregar isso aqui exaustivamente, tentar viver isso exaustivamente, isso não ser a realidade de cada um, principalmente o departamento de homens. E quando eu falo isso, eu estou falando para homens, eu não estou falando com jovem que às vezes é distraído, eu não estou falando com crianças que às vezes tem muito mais compromisso. Eu estou falando a homens de Deus, dessa igreja que Deus plantou aqui. Então, se Deus lhe plantou aqui, dê a mão ao seu líder. Esteja presente. Hoje eu preguei isso de manhã no Riacho. A Bíblia diz que o povo, os que creram, estavam juntos. Vamos estar juntos, de verdade. Ai, mas o corpo. A gente precisa disso. Todos nós precisamos disso. Você é homem dessa igreja, dê a mão ao seu presbítero, ao seu líder, ajude-o. Ele marca, mas nós fizemos um culto, o último culto dos homens. Eu estou dizendo isso porque já me perguntaram. No final do ano não teve confraternização, não teve isso, não teve aquilo. Para isso, quer saber? O último culto de homens que nós fizemos, nós fomos convidados por um novo convertido, o irmão Benedito. Ele fez lá um caldo, uma panela, para receber essa igreja, para receber os irmãos. Convidamos os irmãos, o dirigente do departamento, os homens, porque o trabalho era dos soldados de Cristo. Eu sei porque eu lembro, eu posso dizer quem foi: o presbítero e o meu pai. De soldado. Quantos homens tem nessa igreja? Onde estavam? Não sei, onde você estava, você lembra? Aí foi eu já vinha de uma visita, eu, a Marreline, o presbítero Conilde e Esté.
e o casal de irmãos novos convertidos, que nos receberam com tanto amor, que da sua pouca condição preparou algo para a gente comer. Isso é lindo da parte deles. Então, amadas, a gente tem que pensar. Então, esse é um novo ano, é uma nova oportunidade que Deus está nos dando. Com certeza é melhor pregar algo relacionado a isso. Deus tem falado sobre essa união, Deus tem falado que vai operar no meio dessa união, mas tem que ter união, tem que ter um ajuntamento. Então vamos ter responsabilidade de cristãos, porque não tem crianças, as crianças daqui são uma bênção, aliás, porque são bem cuidadas, são ensinadas. Então eu peço aos irmãos, é uma reunião para programar. Estejam lá, se comprometam comigo não, com o presbítero não, se comprometam com Deus, de ser útil nessa terra, de dar a mão, irmão, e fazer algo para Deus, tanto que Deus nos dá, tanto que Deus nos dá. E eu vou lhe dizer, nós não somos uma igreja que escraviza ninguém no trabalho de Deus. Aqui, pelo contrário, a gente deixa a pessoa até bem à vontade, mas dentro dessa vontade, aí brota tantas outras coisas. Por quê? Porque nós devemos servir a Deus livremente. Eu estou lhe falando isso, estou lhe dando conselho como sua pastora, porque é meu dever. Se eu não fizer isso, é muito pesado que eu vou aguentar lá na frente. Então, para não aguentar lá na frente, eu tenho que ensinar aqui, porque eu vou prestar conta da sua vida. E se eu não lhe ensinar, vai para a minha conta. E eu prefiro vai para a minha conta. Ela é chata, ela é importuna, ela é amostrada, ela só quer ser. Eu prefiro todas essas coisas do que ela não ensinou, ela foi negligente, ela sorria e fazia de conta que estava tudo bem. Não está tudo bem. O departamento dos homens precisa se juntar, se organizar e dar a mão ao seu líder. Ele precisa disso. Assim como os diáconos ao seu líder, assim como os jovens ao seu líder, as mulheres ao seu líder. Se nós não dermos a mão e ficar brincando de fazer algo para Deus, porque a gente vem um culto e pronto, nós vamos prestar conta disso. Você é o que dessa igreja? Criança, jovem, mulher, senhora, diácono, presbítero, pastor? Nós vamos dar conta disso. Nós temos nessa igreja departamentos para que os irmãos se envolvam, se unem e façam a obra de Deus. Você faz isso. Eu sei que eu vou prestar conta da minha vida e daquilo que eu não disser, por medo, negligência, eu não sou assim. Por isso que Deus fala, que se Ele falar, eu falo. Ah, mas você vai morrer, que morra. Fulano vai achar comigo, que acha. Então, em nome de Jesus, você é membro dessa igreja, você tem compromisso com a graça de Deus, você crê, então você vai estar junto. A Bíblia diz em Atos 2, eu acho que é o 44, 45 ou 6. E estavam juntos, todos os que creem estavam juntos. Quem crê vai estar junto. Essa é a prova da fé. Quem crê estará junto. Vamos fazer isso? Abandonar a negligência? Eu sei, eu tenho certeza, nós oramos por isso, né, irmã? Nós oramos aqui toda terça-feira para que Deus faça isso. E eu sei que Deus, o Espírito Santo, tem incomodado muito crente que tem insistido em não ser útil para Deus. Deus está lhe incomodado. Pois bem, faça algo enquanto Ele só está lhe incomodando. E se Ele está lhe incomodando, é porque Ele tem algo para lhe entregar, para você compartilhar. Vamos estar juntos, para a glória de Deus. Sábado, 7 horas da noite, o irmão Carlos Luiz, reunião com todos os homens que creem desta igreja, que querem estar juntos, que querem fazer algo para Deus, que têm compromisso com Deus, que são realmente crentes. Amém? Tem algum homem aí para ter coragem de dizer amém? 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 Temos alguns crentes aqui. Glória a Deus. Continuando, quinta-feira temos estudo da palavra. Você não pode crescer se você não se alimentar. Não pode viver se você não se alimentar. Como a pastora estava dizendo aí, e veio direto
em relação a gente, as mulheres também, sem dúvida, é muito difícil. Já teve dias de eu vir para a igreja e pregar para 3 mulheres. E olha que eu estou no trabalho das mulheres desde que começou Cristo Vive. Comecei lá na 58, aliás, comecei no Hotel Municipal. Depois vim lá para 58 e continuo. Mas eu me sinto feliz, porque quando eu olho para a cruz e vejo o que Deus fez por mim, qualquer coisa que eu fizer para Deus ainda é pouco. Se eu for olhar para o irmão, eu não vou conseguir fazer nada, mas eu tenho que olhar para a cruz. Outra coisa, agora antes de eu sair de casa, que de manhã eu não tive tempo, eu não assisti a mensagem do apóstolo e eu estava assistindo agora de noite, à tardinha. E ele falou exatamente isso que a pastora acabou de falar. Exatamente isso. O que é que nós, e eu falei essa noite, o que é que nós estamos fazendo como igreja? Realmente as crianças podem ir para a sua sala. O que é que nós estamos fazendo como igreja? Eu falei essa noite, vamos esperar pelo câncer para poder vir para a igreja? Vamos esperar por outra pandemia? Vamos esperar que tenha uma guerra, uma caraú para nós vir para a igreja? É isso que nós vamos esperar? Deus trabalha por nós 24 horas por dia. Então o propósito que nós fazemos é com Deus, não é com o homem. E sem dúvida, aí como é que Deus é? Eu desci do carro essa noite e disse para a pastora que Deus lhe use grandemente amanhã no Riacho. E ela disse, não é eu que vou pregar. Ai não, eu só disse isso. Ai não, também não disse mais nada e entrei no carro. Por quê? Deus mandou eu dizer aquela palavra. É como Deus dizer, te prepara, porque é tu que vai pregar. Outra coisa que eu sinto, o povo são muito animados para ir para o Riacho. O irmão Valmir leva um carro cheio de gente para o Riacho de manhã. Mas quando é de noite, o povo que vão para o Riacho não vem para a igreja. E não é mau exemplo dos pastores, porque a pastora vai, prega lá, e de noite ela está aqui. Então está acontecendo alguma coisa muito errada com isso, porque para ir para lá é mais um culto, não é para deixar de vir para cá. E está acontecendo isso. Vai para o Riacho, não vem para cá. E o que eu vou pregar hoje é mais ou menos parecido com isso, sim. Nós vamos falar, vamos abrir as nossas Bíblias e depois eu vou explicar. Em Gênesis capítulo 13, e nós vamos ler do 7 ao 13. Do 7 ao 13. E diz assim. É muito bom esse vento, mas eu não sei o que eu faço. Amém? Todos têm? E aí, nós vamos ficar sentadinho. Glória a Deus, irmã Lailton. Não esqueci mais, irmã Lailton. É isso aí. Reverência à palavra de Deus. É assim que a gente faz. Na frente do juiz, a gente se levanta e em silêncio. Então, para Deus, Ele merece muito mais. Diz assim a palavra do Senhor. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porém somos parentes, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim.
Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como... só daqui não, já tem. Vale. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai de amor, aqui estou, meu Deus, como tua filha, tua serva, tua escolhida, Pai, para fazer esse trabalho hoje, Pai, para trazer a mensagem da tua palavra para os teus filhos, Pai. Tem poucos hoje, meu Deus, mas os poucos que estão aqui, Pai, é os que escolheram a melhor parte, os que quiseram se alimentar, Pai. Então, meu Pai, eu te peço que tu traga agora cativo, meu Pai, a mente deles, para que eles venham ouvir e compreender e praticar a tua palavra, Pai. Usa-me, meu Pai, usa meu intelecto, usa os meus lábios, usa a tua palavra, usa, meu Pai, o teu Espírito que habita em mim, para trazer a palavra que eles estão precisando, para que eles se tornem homens e mulheres fortes espiritualmente. Em nome de Cristo Jesus, amém. Pode sentar. O tema dessa mensagem é: desejando tudo, mas perdendo tudo. Aqui entra o que eu lhe perguntei no começo, antes de você tirar o papelzinho. Olhe para o lado e veja quem era para estar aí do seu lado e não está. E ore por ele, para que no próximo culto ele esteja. E veja, visite, pergunte o porquê que ele está faltando aos cultos. Se você ligar a televisão, assistir o dia todinho, tá lá para a mensagem: Jesus está voltando. Ele está voltando mesmo? Para quê? Será para nos buscar? Será que nós estamos prontos para encontrar com o Rei? Será que nós vamos... Agora eu vou fazer como o apóstolo falou, que ele disse: eu vou morar no céu. E eu digo para vocês: eu vou morar no céu, para honra e glória do Senhor. Quando eu chegar lá no céu, o Senhor não vai falar, o apóstolo disse o nome dele, mas eu sei que o meu nome lá no céu não é Maria do Carmo Lima de Souza. Esse é o meu nome, viu? Não é Maria do Carmo Lima de Souza, mas ele sabe o meu nome e ele vai dizer: entra, bendita do Senhor. Ele não vai dizer: eu não te conheço, sai daqui. E eu dizer: Pai, eu preguei o teu nome, eu orei por as pessoas, eu visitei, até expulsei demônio, eu já fiz isso, viu? Não é uma coisa que eu quero não, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero. Até isso eu já fiz. Mas eu sei que tem uma pessoa precisando, eu vou atrás dele. E o que eu posso fazer, eu faço. Mas eu não quero ouvir do Senhor: eu não te conheço. Eu não quero ser visitante de igreja. Eu não quero vir para a igreja de 8 em 8 dias.
ou de mês em mês. Eu não fui chamada para ficar sentada no banco. Eu sou igual um peixe. Tira o peixe da água, que bem rapidinho ele morre. Se me tirar da igreja, eu morro bem rápido. Porque eu não consigo viver nesse mundo se não for para fazer a obra do Senhor e para fazer com excelência. Irmã, você não faz com excelência. Eu posso até não fazer com excelência para você, mas para Deus eu faço, porque eu faço o que Ele me manda fazer. Como eu já disse, eu tinha medo de falar o que Deus me mandava falar. Hoje eu não tenho mais, porque se ouvir e não praticar, Deus não vem cobrar de mim. Mas se ouvir e praticar, eu sei que Deus vai abençoar. Ele fez pensando hoje, está aí a prova, ó, que Deus lhe use grandemente amanhã. E eu tenho certeza que Deus usou. Pois é. Então é ouvir e praticar. Eu ouvir e não praticar não me serve de nada. Então este homem, Ló, era um homem que desejou tudo. Você que lê a Bíblia sabe como começou a vida de Ló e como terminou. Foi boa? Foi boa? Terminou a vida de Ló? Terminou boa? Deus me defenda de ter nenhum inimigo que eu conheça com o fim que Ló teve. Deus me defenda. Mas vamos lá. O que é a história? A história de Ló é um aviso para mim e para vocês. É um aviso. Quando o pessoal diz que quem avisa é o quê? Amigo é. Ó, meu marido sabe das coisas, ó. Quem avisa, amigo é. Então, a história de Ló é um aviso clássico para todos os fiéis que desejam a prosperidade material, detrimento do testemunho cristão. Eu desejar o material sem desejar o cristão, eu só vou me destruir. Ontem a gente assistiu lá em casa uma reportagem no YouTube de um homem que estava entrevistando o homem mais bonito, que foi eleito o homem mais bonito de São Paulo. Ele tem 66 anos. Foi eleito o homem mais bonito quando era jovem. E ele estava em todas as festas. Sabe como é que está a vida do homem agora? Um velho caquítico, que é mesmo caquítico, hein? Mas uma coisa feia. Feio, dente podre, solteiro, sozinho e feio. O homem mais bonito do mundo. Não tem nada. Porque ele teve tudo. Ele disse que ganhou muito dinheiro, mas gastou muito mais do que o que ganhou. Aí entra quem deseja o material, pode perder o espiritual. Eu não estou dizendo que o nosso pai é rico. Eu não estou dizendo que é pecado a gente ter dinheiro, ter uma casa boa, ter um carro, ter uma moto. Não, não é errado. É errado a gente trocar o espiritual pelo material. É errado. Eu sou muito crente, mas agora eu tenho uma casa para me cuidar, eu vou cuidar da minha casa, não vou mais para a igreja. Eu sou muito crente, eu achei muito bonito eu vou dizer que a minha neta falou para mim semana passada, que a gente é quase gêmea, a gente se junta para fazer as coisas, a gente faz, isso aqui foi arte de nós duas, ó. Juntinhas, eu quero assim, e ela ia fazer, não, eu não quero assim, eu quero assim, e nós fizemos juntas. E ela fez a prova do Enem, tirou quase 10. Para honra e glória do Senhor, amém, irmãos? Tirou quase 10, então ela pode escolher para fazer a faculdade. Sabe o que ela me disse?
eu estou pensando nisso ou nisso. Eu disse, o problema é que você vai casar. Ela disse, mas o casamento não impede. E ela disse, eu não quero nada que me atrapalhe a obra do Senhor. Ela nem se preocupa muito com que atrapalhasse, porque ela sabe, ela tem confiança do que ela quer sobre o casamento e o homem que Deus escolheu, que não foi ela, foi Deus que escolheu para ser o esposo dela. Mas ela se preocupou com a obra do Senhor, porque ela ama fazer a obra do Senhor. E eu digo para você, é o maior privilégio é fazer a obra do Senhor. Então, nós não podemos escolher o material. Alguns cristãos imaginam que podem ter o melhor dos dois mundos sem pagar o seu preço. Eu sou presbítero da igreja, eu sou pastor, mas eu também vou trabalhar, que é para mim ter o melhor, comer o melhor, vestir o melhor. Não é pecado você comer o melhor e vestir o melhor, não é. Mas se negligenciar a obra do Senhor é pecado. É pecado. Seja ele quem for, seja o faxineiro da igreja ou a faxineira, seja o presbítero ou o diácono, seja o membro da igreja, é pecado. Porque você fez um compromisso. Ainda essa noite eu estava conversando com a irmã, e aí eu disse, olha, se eu lhe ofereço um emprego e digo, eu lhe pago tanto para você trabalhar para mim, e você aceita aquele emprego, a obrigação é fazer direito. Eu não faço porque eu ganho pouco, mas você aceitou, então faça direito. Então nós não podemos ter as duas coisas sem pagar o preço. Se é para mim fazer a obra do Senhor, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que negar algumas coisas que o meu corpo pede para me fazer, para fazer isso, escolher fazer o que o Espírito de Deus está dentro de mim e manda eu fazer. Uma igreja desse tamanho aqui, com 23 anos, vai fazer 24 anos, era para ter um lindo grupo de jovens que louvasse muito bem. Era para ter um lindo grupo de homens e um lindo grupo de mulheres para fazer a obra do Senhor. A gente não tem. É culpa de Deus? Não. É culpa minha e de cada um. Membro, igreja somos nós. Me perdoe, mas eu tenho que falar que eu também estou no meio dos culpados. Muitas vezes eu não aguento ir. Mas se você está cansado e você diz, eu vou para a igreja, quando chegar aqui você descansa. Descansa. Não deixe de vir porque está cansado. Pague o preço. O preço não é por ir por monte orar, não. Nem é para passar 9 dias fazendo jejum, não. O preço é você tirar o tempo. Esse tempo aqui é do Senhor e esse tempo aqui é o meu. Aí sim, você está pagando um preço digno. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à armadilha da negociação do espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Vamos observar atentamente as lições da vida de Ló. O coração de Ló estava fortemente dividido. Como é que está o nosso coração? Está centrado no Evangelho? Está centrado em fazer a obra do Senhor? Porque se tivesse
acontece? O que aconteceria? Eu vou convidar o meu amigo para ir participar, não é ouvir o culto, é participar, cultuar ao Senhor. Eu vou fazer a minha parte, eu vou lhe dar o meu melhor, não é o temporal. Tempos eu vou para a igreja porque a igreja está quente, agora está quente, muito quente. Era até bom que tinha esse chuveirinho aqui, mas não é essa quentura que o Senhor está esperando de nós. A quentura que o Senhor está esperando de nós é a quentura espiritual, é a quentura pela palavra, é a quentura para levar essa palavra para os perdidos que tem por aí. O apóstolo falou sobre o que a notícia, e ele leu lá: pastor fulano de tal adulterou com a menina da igreja, pastor fulano de tal roubou, pastor fulano de tal fez não sei o quê. Porque nós temos um problema na nossa vida de apontar para o outro e não apontar para nós mesmos. Então, o que problema o pastor? Aí eu vou fazer como ele disse: será que era pastor mesmo? Porque o pastor mesmo dá a vida pelas ovelhas, ele não tira a vida das ovelhas. Pastor matou a esposa, isso é o que está vendo por aí. Pastor se suicidou, muitos se suicidam porque não aguenta a carga, porque a carga de ser pastor, uma pastora acabou de falar, sem apoio, é difícil, gente. Você tem o desejo de fazer a obra do Senhor com excelência e não conseguir porque não tem apoio. Olha, quem faz sabe, eu sei, e as meninas que me apoiam sabem que nós sofremos ali com as crianças, dos pais que estão aqui. Quantos pais que estão aqui pagam no colégio secular que ensinam o errado, ensinam o certo também? Porque o ensino daqui, para você aprender a ler, escrever, ter alguma coisa na vida é bom, mas eles ensinam também o errado. Eu falando isso outro dia com os professores, eles nós não ensinamos errado. Quem ensina errado é os coleguinhas. Mas quantos pais pagam? E nós não temos um ventilador na sala das crianças. A pastora botou ontem um gelágua quebrado ali, remendou ali com fita e colocou lá para as crianças tomarem água. Nós não temos água no banheiro para as crianças usarem o banheiro. É certo? As ovelhinhas do Senhor passar por isso, é certo? Não, nós estamos trocando. Nós estamos trocando o material, o espiritual pelo material. O material importa para mim. Não importa para o rei. Não importa para o rei. E isso é triste. Vamos observar atentamente as lições da vida de Ló. Como foi a vida de Ló? O coração de Ló estava fortemente dividido. Precisamos observar os seus desejos carnais e suas paixões mundanas, sua tentação. Gênesis 13:10. 13:10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Éden, como quem vai para Zoar. Aqui nós vimos o que? Ele estava com o coração tão obstinado por a matéria que ele não viu que Deus disse para o tio dele: sai do meio da tua
parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu quero dizer para vocês, Ló não estava no projeto de Deus para ir com Abraão. Ló era parente de Abraão. E Deus disse: Abraão, sai do meio deles. Mas Abraão convidou Ló, levou Ló, e só teve problema. Você pegar a Bíblia e for ler a história de Ló e Abraão, você vai ficar com pena de Abraão. Com pena de Abraão. Paixões. Olha aqui o que acontece. Ló olhou as planícies do Jordão, onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. Você tem olho? Tem olho? Cuidado com o que você olha. Quantos jovens que a gente pensou que era professor aqui, que ia ser uma bênção aqui na igreja, e olhou porque não devia e saiu da igreja? Quantos jovens? Quantos? E você que ainda está de pé, cuidado. Tenha cuidado. Começa sempre pelos olhos. Qualquer coisa que você fixa os olhos na vontade de possuir, você terá uma conexão com você, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, se você quer viver bem, olhe para o que é bom, para aquilo que você sabe que agrada a Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 João. 1 João. Jesus, que calor. Eu perdi João. Aqui. 1 João 2,16. Eu vou só para isso mesmo. Porque tudo. Eu vou ler, viu? Para perder tempo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém da onde? Do Pai. Não provém do Pai. Quem é o Pai? Deus. Não provém do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, morre amanhã. Permanece eternamente. Você quer permanecer? Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Não olhe para o mundo, não, tenha cuidado com os seus olhos. Sua separação. Gênesis 13 e 11. Vamos voltar novamente lá para Gênesis. Acho que eu pedi a Deus um chuveiro aqui no altar. (13:11) e 11, diz assim: então Ló escolheu. Quem foi que escolheu? Foi Deus ou foi Ló? Ló. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Ele escolheu a riqueza e se separou do tio que protegia ele, do tio que amava ele, do tio que disse: eu vou levar o meu sobrinho comigo. Ele fez isso. Mas, vamos lá. Ló escolheu o caminho fácil. É bom, né, a gente escolher o caminho fácil?
Você sabia que tem muitas mães hoje chorando porque o filho está preso porque achou que estava escolhendo o caminho fácil? Muitas mães chorando porque o filho morreu porque ele achou que estava escolhendo o caminho fácil? O fácil geralmente leva à morte. O dinheiro que você ganha com esforço e com a bênção de Deus, ele vai fazer prosperar a sua vida em tudo. Mas o dinheiro que você ganha desonestamente vai te levar à falência. Aquele homem disse: eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastei com prostituição, com droga, com bebida, com viagem e com festa. Ele achou que era fácil, porque ele ganhava dinheiro fácil, ia ter uma festa de debutante, ele era o príncipe. Ele era chamado para aquela festa, ia ter tudo, ele era o príncipe. Então aquele dinheiro não tinha dificuldade para ele gastar, porque ele ganhou muito fácil. Eu disse, falando ontem com meu esposo, e disse: você sabe por que é que eu zero o que eu possuo? Porque eu sei quanto me custou. Quem não zera o que possui é porque não sabe quanto custou. Quando a gente sabe quanto custa, a gente zela, cuida, que é para durar mais. E assim é aquele homem. E assim foi Ló. Ele escolheu o que era fácil. A sua separação. Ló escolheu o caminho fácil e se separou do homem de Deus, Abraão. Hebreus 6 e 12. Hebreus 6, deixa eu botar marcado, era o 13. 6 e 12. Deixa eu ver se está aqui. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. O Senhor fez promessa a Abraão. Ele cumpriu? Cumpriu. Será que nós vamos ver Abraão no céu? Quem crê que vai ver Abraão no céu? Amém. Porque se você crê, é porque você crê que você também vai para o céu. Porque eu tenho certeza que Abraão está no céu. Como eu tenho certeza que Adão está no céu. E tenho certeza que eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Eu chegar lá, é a primeira pessoa que eu vou procurar. Adão, eu passei calor, eu passei problema, eu tive dor de parto. Eu quero conversar com você e com a sua mulher, que foi muita dor, e tudo por causa da sua desobediência. Então eu vou querer conversar com ele. Mas também eu vou querer conversar com Abraão, que foi obediente a ponto de entregar o seu filho em sacrifício só porque o Senhor pediu. E vou também querer conversar com José, que é o homem que eu mais admiro na Bíblia, porque ele preferiu ser preso novamente, ser escravo novamente, a defamar uma mulher. Ele teve a oportunidade de se aproveitar daquela mulher, mas ele preferiu ser preso novamente e ser escravo, maltratado, mas não disse. E se ele tivesse dito, o marido dela teria acreditado. Mas ele preferiu sofrer as consequências do que entregar. Ele preferiu perdoar os irmãos que quiseram matar ele e que venderam ele como escravo, do que se vingar dos irmãos. Esse é os exemplos que, mas na Bíblia está
achei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, matou um monte de gente, mas ele só fazia o que Deus mandava ele fazer. Mas um exemplo para nós é os que fizeram o que era certo. É os que fizeram como José, é os que fizeram como Abraão, que creu, e os que fizeram como Jesus, que morreu, morte de cruz, para me salvar e lhe salvar. É esses que nós devemos seguir. E Jesus disse: sede, o quê? Não foi que Jesus disse que nós é para ser? Ninguém sabe. Sede santos, porque eu, Jesus, sou santo. Foi o que Jesus disse. Então é um mandamento de Jesus: seja santo, cuidado com seus olhos. Homens, cuidado quando andar na rua, que vê aquela mulherzinha bonitinha, que olhar para você. Eu já vi uma mulher dizer: eu vou derrubar esse crentinho. Eu já vi. Então cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você acha, com o que você ri. Porque quando você ri, você está dando margem para o Satanás. Ah, mulher gostosa. Gostosa é a sua que está em casa, cheirosinha a cebola, fazendo comidinha para você. Mas essa que é a gostosa. A que passa na rua bonitinha, toda cheirosinha, toda arrumadinha. Ela pode ser uma... Mas você leia o provérbio. Eu nem preciso explicar. Leia o livro de provérbio, que ele explica bem direitinho. E ainda tem mais. O princípio da sabedoria é o quê? Muito bem, minha aluna. Viu aí? Obediência, está lá em Provérbio 3. Obediência é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Então obedeça a palavra de Deus. Amém? Sua escolha. A escolha de Ló. Gênesis 13 e 12. Por isso que eu deixei marcadinho aqui, para mim não ter que ir procurar de novo. Cadê? 13 e 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele armou as tendas até aonde? Sodoma. O que foi que aconteceu com Sodoma? Foi queimada. Logo, as tendas que ele preferiu escolher servindo ao Satanás do que obedecer o irmão dele, o tio dele, e homem de Deus, foi queimada. Queimada. Continuando. Ló era um crente e um homem justo, afligido por causa da maldade dos sodomitas. 2 Pedro 2:7. Tiraram o Pedro da minha Bíblia. 2 Pedro, já achei. 2:7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados. Ou seja, ele era um homem justo,
mas eu também sou. Mas isso aqui é um alerta para nós ter cuidado como é que nós vamos ser amanhã. Porque até hoje, tem umas igrejas aí que bota assim: até aqui o Senhor me ajudou. E amanhã? É a mesma coisa. Até aqui eu obedeci a Deus. E amanhã? Eu tenho que continuar. É o que eu até falei outro dia para minhas netas mais pequenas. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Tem que progredir, não é regredir. Tem que hoje ser bom, amanhã ser melhor. Tem que hoje servir bem a Deus, amanhã servir melhor. Tem que hoje ter prazer de louvar, amanhã ir lutar para louvar, amanhã melhor. Porque tudo se aprende a fazer, e eu digo mais, se aprende a fazer, fazendo. Se eu nunca faço, eu nunca vou aprender a fazer. Mas quando eu quero fazer, eu vou me esforçar. Eu ontem assisti uma criança de 7 anos, que já tem, parece que é 10 diplomas. Estrangeiro. Fala todo tipo de língua. Um menino com 7 anos. Aí aprendeu a ler sozinho. Aí aprendeu a tocar sozinho. Hoje em dia tem o professor Google, que quando a pessoa que aprendeu o que presta, vai para o professor Google. Quando quer aprender o que não presta, também vai para o professor Google. Mas é mais escolher o professor que ensina o que presta. Pois é, aqui. Mas acabou cego pela antecipação das riquezas e honra quando ele morava em Sodoma. 1 Timóteo 6, 10 a 11. 1 Timóteo, ixi, eu não estou a fim de procurar não. Achei já, ó. Deus é tão bom que quando eu quero procurar, ele me entrega logo. 6, 10 e 11. Porque o amor do dinheiro é o quê? Eu ter dinheiro não é pecado. Mas eu colocar o amor no dinheiro, eu escolher entre Deus e o dinheiro, é pecado. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo, o óculos chega a desce, se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, isso aqui era o conselho de Paulo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue o quê? Alguém está me acompanhando? Versículo 11. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ser manso já é um mandamento de Deus. Ter fé é um mandamento de Deus. Para você ser uma bênção nessa terra, você tem que ter essas qualidades. Não coloque Deus ou o mundo acima dessas qualidades. Não coloque, em nome de Jesus. Seus companheiros, Gênesis 13 e 13. 13 e 13. Eu estou vendo o versículo aqui que eu falo para vocês que para mim, eu estudei tanto e eu não tinha visto. E agora está aqui. Eu acho que Deus não queria que eu visse lá, mas queria que vocês vissem aqui.
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esses aqui eram os amigos de Ló. Maus e grandes pecadores. Você sabe que como existe homens maus que são atraentes? Não estou falando para as mulheres não, para homens mesmo. O homem mau vai com a piadinha, com conselhinho. Gasta o que tudo enquanto está vivo. A vida é aqui. Quando tu morrer, tu não vai levar nada. Esses são os conselhos dos homens maus. E burro, besta, é aquela ovelha que dá ouvido a esses homens. Você sabia que tem ovelha que se senta mais para ir com estes homens sensuais, safados, do que para orar uns pelos outros? Pois é. Porque é mais atraente, é mais gostosa a conversa, me faz rir, me faz desestressar. O que faz te desestressar e me desestressar é ler a palavra de Deus e orar e vir para a igreja. É isso que faz. É isso que faz. Então esses eram os amigos, companheiros de Ló. Ló estava ciente do estilo de vida mau, sodomita. Ainda assim ignorou os seus perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia ser machucado com os seus maus caminhos. Sempre pensam. Você sabia que tem gente que pensa: a igreja Cristo Vive não disciplina, não chama ninguém lá na frente para fazer passar vergonha. Fulano não vai mais participar da ceia porque ele está disciplinado. Fulano não vai mais participar do trabalho do Senhor porque ele está disciplinado, porque brigou com a irmã. Você sabia da igreja que faz isso? A Cristo Vive não faz isso. Você sabe por quê? Porque quem disciplina não é a igreja Cristo Vive. Quem disciplina não é o pastor e nem a pastora. Quem disciplina se chama Jesus Cristo. É Ele quem disciplina. E Ele disciplina, você sabe por quê? Porque Ele me ama. E porque Ele me ama. Porque o pai disciplina o filho a quem ama. A mãe disciplina o filho a quem ama. Então louve a Deus, porque nós não precisamos disciplinar, porque nós não temos o direito de disciplinar o filho dos outros. E os filhos são de Jesus, é Ele quem disciplina. Claro, agora eu vou trazer o apóstolo novamente aqui, que é para quando você vê alguém não subir aqui no altar, você não pensar: a pastora, o pastor, ou a irmã diaconisa, que eu já fui condenada por isso, porque não bota a pessoa aqui no altar, porque eu sei que estou errada diante do Senhor. Se eu botar, não vim criticar que nós estamos errados. O apóstolo disse: não sobe no altar para louvar uma pessoa que não está casado. Quer tempo? E ele disse com todo: foi ou não foi, pastora? Uma pessoa, não é que não, o solteiro pode. Não pode estar junto e subir no altar para louvar. Não pode estar se separando por nada, porque existe vários tipos de separação, e subir no altar. Quem está em pecado não pode estar no altar. Quem está errado não pode estar no altar. Então não estranhe quando você vê alguém que tem costume de estar no altar e depois não está. Nós não chamamos, o pastor não chama, a pastora não chama, para dizer está disciplinado e a igreja todinha vendo, e a pessoa de cabeça baixa.
mas Deus faz. Deus faz. Então vamos andar direito para ser digno da glória de Deus. Ló estava ciente, ele estava ciente que nada ia acontecer. Como tem muita gente que diz, a Cristo vive e diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Então eu vou ali beber só uma cervejinha. Eu vou ali ficar com a moça ali. Agora aqui no Acaraú tá cheio de motel, né? Hoje eu fui na praia mais meu esposo e quando eu vim ali nesses loteamentos que tem ali, tem tipo motel. Tipo motel, eu digo, tá bom, tá igual, agora tá uma sodoma mesmo. Ou seja, eu vou só ali, essa mulherzinha ali, tem um negócio do povo aí que leva a mulherzinha com capacete na cabeça que é para não ser conhecida. É? Sério? Não, eu tenho que levar com capacete, porque o cara está lá esperando ela, e ela é casada. Então, não dê essa voltinha não. Tenha cuidado. Tenha cuidado com as atrações, com o que você acha que não vai acontecer nada. É só um deslizezinho. Ló estava ciente do estilo de vida mau, sodomita. Ainda assim, ignorou os seus perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia se machucar com seus maus caminhos. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Jesus do céu, que calor. 33. Não vos, o quê? Enganeis. As más conversações, faz o quê? Corrompem os bons costumes. Se eu ando com quem não presta, se eu faço prova para ver se eu sou realmente convertida, eu posso pagar um preço. E o preço pode me sair muito caro. Quantas pessoas por aí deram vacilada e se arrebentaram? Mas Deus não está. Vamos fazer com a história. O pastor não está vendo. Ele está aqui, ninguém me conhece aqui. Deus está vendo. Ele está em todo lugar. Então nós temos que andar segundo o coração de Deus. Ló viu um buraco e ainda assim caiu nele. A casa de Ló foi tristemente destruída. Precisamos ver seus ganhos inúteis e as terríveis perdas. O ganho inútil pode se tornar em terrível perda. Eu não vou conseguir pregar tudo, mas eu vou ler para vocês, porque tá chegando, só falta 15 minutos. Ló foi, eu vou dar as passagens, se vocês quiserem marcar aí, vocês marquem e leiam em casa. Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo. Gênesis 14, 1 a 17. 14, 1 a 17. Ele foi felizmente salvo por aquele que ele abandonou, por aquele que ele rejeitou para a Campina Bonita, por Abraão e seus 318 homens valentes. Aqui sim, valeu a pena viver. Ló ganhou uma ótima posição, mas perdeu a sua percepção de Deus. Gênesis 19, 1 a 8.
Gênesis 19, 1 a 8. Nunca é uma desculpa fazer o mal. Não existe desculpa para fazer o mal. O mal por si mesmo se destrói. Fazer o mal, a fim de ser capaz de fazer o bem. Se eu posso fazer o bem, eu não vou procurar uma desculpa para fazer o mal. Eu vou fazer o bem. Como, por exemplo, encher aquela caixa de comida para dar a quem precisa. Isso ali é o bem. Faça em nome de Jesus. Vamos fazer uma cesta bem linda. Ló ganhou. Peraí, eu já li. Ló ganhou uma grande fortuna, mas perdeu sua família preciosa. Ele morava na mesma casa, ainda assim era como estranho. Será que existe na igreja pessoas assim? Que tem uma família, mas não tem uma família? Mora na mesma casa, mas é como estranho? Quando Deus lhe escolheu para morar em uma casa com alguém, Ele lhe escolheu para amar esse alguém, para cuidar desse alguém, para conversar, para dialogar, para orar, para ler a palavra com esse alguém. Ló ganhou uma grande fortuna, mas perdeu sua família, que eu já li, como estranhos ali. Era uma família com relação quebrada entre pais e filhos. Tanto que aconteceu o que aconteceu. O horror de Ló foi vergonhosamente exibido. Precisamos observar o seu destino final e as lições valiosas quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. Gênesis 14, 2. Eu não vou ler, vocês anotem e leiam em casa. As filhas casadas de Ló, isso na realidade elas não eram casadas, e seus genros preferiram ficar em Sodoma. Gênesis 19, 14. Porque Ló pareceu como zombaria. Por que ele pareceu a suas filhas e a seu genro como zombaria? Porque ele não tinha caráter. Porque ele não tinha moral dentro de casa com seus filhos. Porque o filho tem que obedecer o papai e a mamãe, independente da idade que tenha. Nunca deixa de ser filho. Tem que obedecer. Quando ele tentou testificar do julgamento vindouro de Deus, quando ele tentou testificar do julgamento vindouro de Deus, ele foi zombado pelas filhas e pelos futuros genros. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma. Gênesis 19, 15 a 16. Isso aqui foi quando os anjos, os homens apareceram e mandaram ele sair. E ele olhou para trás com pena, mas a mulher de deixar as riquezas. E os homens levaram eles para ele, porque Deus tem um compromisso com os filhos dele. Mesmo errado, Deus tem um compromisso. E Deus mandou os anjos vir para destruir Sodoma e Gomorra, mas Ló não estava incluso na destruição. Ele se destruiu por si próprio. Não foi Deus que fez. Até o último minuto ele demorou e foi de ânimo dobre. Tiago fala disso em 1 versículo 8. Como a maioria das pessoas mal percebeu a gravidade da situação. Deus agora está mostrando para a igreja, Cristo vive hoje, a necessidade de oração, a necessidade de engajamento, a necessidade de nós levantarmos
essa igreja. Deus não vem fazer nada se eu e você não quiser. É eu e você que temos a obrigação de fazer isso. Ele nos escolheu. Agora outra vez eu vou dar o apóstolo. O apóstolo disse que Deus escolheu a Cristo vive para botar filhos escolhidos e santos dentro da igreja. Não foi para botar qualquer pessoa. É filhos escolhidos, sacerdotes reais, nações santas, para estar na igreja com compromisso. Isso que Deus fez. Isso que Deus espera de mim e de você. Então, onde é que eu estava? Como a maioria das pessoas mal percebeu, como nós não estamos percebendo a gravidade da situação. 1 Tessalonicenses 5:3. A mulher de Ló estava disposta a olhar para trás, mesmo sabendo que iria morrer. Quantos de nós estamos assim? Não vou deixar minhas coisas, mesmo que eu morra, eu vou cuidar do que eu tenho. Deixa o trabalho do Senhor de lado. O que eu tenho vale mais. Eu vou morrer e o que eu tenho vai ficar aqui. O que eu vou levar para a eternidade é o que eu faço para o Senhor. É isso que vale a pena a gente viver. Então ela sabia que ela ia morrer, mas ela preferiu olhar para trás. Gênesis 19, 17, 24 a 26. As filhas de Ló, as filhas virgem de Ló, haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual de Ló. Elas rejeitaram totalmente qualquer herança. Agora imagine aí, você como pai, ensina o seu filho os caminhos do Senhor, e ele diz: eu rejeito. Eu digo para vocês, Deus me livre eu saber que minha família todinha rejeita o que aprenderam, que eu ensinei desde eles criancinha. Deus me livre. É a maior tristeza que pode existir para um pai e para uma mãe, é acontecer isso na vida. O homem de Deus, Abraão, era seu parente e teve uma influência divina sobre eles. No entanto, as filhas de Ló agiram pior do que as mulheres pagãs, quando elas conspiraram para intoxicar seu pai e consentiu em se deitar com ele. Gênesis 19, 31 a 35. Elas se deitaram com o próprio pai para ter filho dele. E até hoje, se você for estudar a Bíblia, como o pastor está pregando no dia de quinta-feira, a Bíblia vem avisando desde que Deus fez o mundo. As guerras aí está por causa dessa desobediência. Os antepassados erraram e nós estamos pagando um preço. Você quer errar para os seus filhos, seus netos, seus parentes pagar o preço? Cabe a nós saber disso, se nós queremos. Assim o retrato passado de Ló foi de um homem embriagado, cometendo incesto vil com as suas filhas. E os filhos, neto de Ló, consequência da mentira com as suas duas filhas, foram Moabe e Amon. Gênesis 19, 36 a 38. Leia em nome de Jesus essas passagens em casa, que você vai dizer: eu tenho que ter uma posição de mudança na minha vida, para que o meu filho, o meu neto, tenha uma vida diferente.
Conclusão. Queridos, lembre-se de Ló, que sua história sirva como um alerta para todos quanto Deus olha para você. Em que condição espiritual Ele vai encontrá-lo? Você tem um coração divino, dividido? Está a sua casa e família lentamente sendo destruída por suas perseguições de seus chamados padrões de conforto e de vida mais elevados? Será que você também está viajando no caminho perigoso de Ló? De desejo tudo mais, perder tudo no final? Se assim for, que Deus tenha piedade de nós. Podemos nos arrepender antes que seja tarde demais. Jesus disse: ninguém ou alguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Assim seja, e assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus. A pastora disse que ia orar por o presbítero, e aproveita e ora, terminando o culto, para a honra e glória do Senhor. E eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Não pense assim, era para fulano ouvir. Não, era para você ouvir. Era para mim ouvir. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ainda hoje e agora mesmo nós podemos agradecer ao Senhor pelo cuidado dele. E tem muitos lugares onde a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus, é aconchego do pecado. Aqui, graças a Deus, ainda ouvimos a palavra de Deus, que é cortante, que rasga, que dói, mas que cura, que sara, que leva pelo caminho da verdade. Amém? Vamos orar pelos nossos presbíteros, pelos irmãos que não sabemos se estão enfermos. Esses nos foi passado, comunicado. Então nós vamos orar pelos nossos irmãos, que a Bíblia diz que nós oramos uns pelos outros para sermos curados. Nós cremos nisso. Pai, te louvamos, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua palavra que esmiuça a pedra, pela Tua palavra que vai e penetra o coração. Nós não somos pedras, o nosso coração já foi moldado por Ti. Por isso nos alegramos quando o Senhor fala conosco e nos dirige no caminho que devemos andar como santos e salvos. Obrigada por isso. Nós como igreja, nós ministramos agora, enviamos uma palavra, assim como aquele general olhou para Jesus e disse: não precisa ir na minha casa, tu só precisa enviar uma palavra e o meu servo será curado. E naquela mesma hora, antes que Jesus pronunciasse algo, só pelo pedido daquele homem, aquele servo já estava curado. Então nós declaramos e ministramos uma palavra de cura sobre a vida dos nossos presbíteros. Deus, seja bactéria, seja um vírus, seja o que for que esteja causando tamanho mal-estar no corpo dos teus filhos, a ponto deles não conseguirem estar aqui na tua casa. Isso nos incomoda de tal forma que nós enviamos diante da Tua palavra, diante do Teu nome, é no nome de Jesus que nós enviamos uma palavra de cura, porque o Teu nome cura, o Senhor cura, e no Teu nome, Pai, nós declaramos os Teus filhos curados. Nós ligamos e concordamos como igreja. Vai ligando aí, amado, fica ouvindo não, vai ligando, vai concordando. Então nós concordamos como igreja a cura dos teus servos, dos nossos presbíteros,
do nosso pastor. Nós declaramos os teus filhos sarados e curados. Se algum irmão não veio até esse lugar essa noite, porque não fisicamente não pôde, por alguma enfermidade, cura ele também. Pai, nós declaramos, nós ministramos e confessamos, ligamos, determinamos como igreja. Tu disseste que nós podemos ligar. Então nós ligamos a cura total e recuperação dos teus filhos, em nome de Jesus. E uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. E os que creem, digam Amém. amém. Vai em paz e feliz em nome de Jesus.